Para gravar. Então, ficou o exercício 3, né? Deixa eu fechar essa. É do módulo 99, né? É aquele exercício do Enem, é um exercício do Enem, né? É esse aqui, né? Então, vamos lá. As notas de um professor, tá? Esse aqui é do módulo anterior, tá? Que ficou para fazer, tá? As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor. Uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos. E que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas, né? Então, aqui, pessoal, o que eles vão fazer? Vão pegar todas as notas e fazer a média das notas. Quantos valores eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valores, né? Então, eu vou somar todos esses valores e dividir por 5. Essa seria uma média, né? Só que aí ele fala que eles vão utilizar um novo critério. Tá? O que essa banca vai fazer? Ó? Essa banca resolveu descartar a maior e a menor nota atribuída ao professor. Aí eu vou ter uma nova média. Tá? Aí ele pergunta, a nova média em relação à anterior é? Então, vamos lá. Vamos calcular a média anterior antes de tirar esses pontos. Qual que seria, então? Aqui, ó. Né? Eu iria pegar todos os valores e iria dividir por 10. Né? Então, ia dar 140 dividido por 10. Então, a média dele ia ser 14, né? Mas isso antes de tirarem os pontos. Agora, vai ter um novo critério. O que eles vão fazer? Eles vão tirar a maior e a menor pontuação. A maior e a menor nota vai ser retirada. Qual que é a maior nota que eles vão tirar daqui? Ó? Eles vão tirar a maior nota, que no caso é o 19, e vão tirar também a menor nota, que no caso é o 1. Né? Então, dessa soma aqui, vai ser tirado 20, né? Tá? Então, ó, eu tinha 140. Eu tirei o 19, que é a maior nota, e tirei o número 1 também, que é a menor nota. Então, eu vou ficar com 120. Como eu tinha 10 valores, né? Eu tirei 2 valores, agora a quantidade de números vai ser 8. Né? Então, a soma dos valores vai dar 120 e o total de números que eu vou somar vai ser 8. Então, a minha nova média vai ser 15. Tá? Acabou aumentando a média do professor. Tá? Então, a nova média em relação à média anterior é um ponto maior. Tá? No caso aqui, vai dar a letra B. Ok? Certo? Então, tá bom, pessoal. Vamos agora falar um pouquinho de desvio padrão. Posso tirar? Pode. Ok. Vou aqui para a folhinha agora, tá? Vamos falar um pouquinho de desvio padrão. O que é desvio, variância e desvio padrão? Bom, para que serve, pessoal? O que significa a palavra variância? Que está variando, né? Porque quando você vai fazer a média dos dados, né, nem sempre a média ela corresponde a um valor que seja próximo aos dados, né? Porque qual que é a ideia da média? É que os dados
eles girem em torno dessa média. Mas isso nem sempre acontece. Né? Por quê? Porque, às vezes, os meus dados eles podem estar muito dispersos. Quando os dados eles estão muito dispersos, eles ficam distantes da média. Então, a média não seria um parâmetro muito bom quando eu tenho uma variância muito grande dos dados. Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você vai fazer 3 provas, né? Aí você, nessa média, na média das 3 provas, você ficou com nota 6, né? O que isso indicaria? Indicaria que é como se você tivesse tirado 6 nas 3 provas, não é? Então você está com um conhecimento suficiente na P1, na P2, na P3. Mas isso sempre é verdade? Depende desses dados, né? Nem sempre as notas da prova vão girar em torno do 6. Se eles estiverem muito dispersos, isso não vai acontecer. Então, você pode ter tirado 6, 6 e 6, né? Seria uma possibilidade. Né? Nesse caso, a minha variância é 0. Né? Porque todos os dados ficaram igual à média, né? Então, eu não tive variância, né? Os dados não variaram muito, né? Agora, se você tivesse tirado 5, 6 e 7, ainda estão próximos da sua média, né? Então, teve uma variância? Teve. Teve um desvio? Teve. Mas não foi um desvio muito grande assim, não é? Agora, vamos supor, você tirou... vamos supor que aqui você tenha tirado 4, aqui você tenha tirado 4, aqui você tirou 4 e aqui você tirou 10, tá? Bom, já teve uma variância um pouco maior, né? Você poderia ter tirado 2, 6 e 10. Agora já começou a variar. Olha só, do 2 para o 10, né? Estão bem distantes aqui do 6, né? Então, aqui, eu tive uma variação grande, tá? Você poderia ter tirado 1, 9 e 8. Né? A variância foi maior ainda, né? Então, os dados aqui, né, eles não estão assim tão regulares, né? Eles não estão assim tão de acordo com a média, né? Porque, você foi muito mal na P1, foi bem na P2, mas em relação à P1 você foi muito mal. Então, não significa que você teve o mesmo grau satisfatório nas 3 provas, tá? Porque a variância foi grande. O que a gente vai ver agora é como que você calcula essa variância e como que você calcula o desvio padrão, tá? Vou apresentar uma formulinha aqui para vocês, pessoal, tá? Parece que é uma formulinha feia, tá? Mas ela é simples, tá? Então, tira um print aqui, da formulinha da variância. Como é que você calcula a variância entre esses dados? Então, eu vou pegar esses dados aqui como exemplo, tá? 1, 9 e 8, certo? Então, eu quero calcular qual foi essa variância entre esses dados, 1, 9 e 8, tá? Para fazer esses cálculos, tá? Essa formulinha. A variância, você vai calcular, já vou explicar o que são essas coisas aqui, tá? Calculou a variância. O que vai ser o desvio padrão? Vai ser a raiz quadrada da variância, tá? Ou então, você pode dizer, tá, que é a mesma coisa, você pode dizer que o desvio padrão ao quadrado vai ser igual à variância, tá? É a mesma coisa, né? Se você levar os dois termos aqui, os dois membros ao quadrado, você chega nisso. Então, isso aqui, isso é a mesma coisa, tá? Então, quero calcular o desvio padrão, a variância primeiro. Você vai fazer o seguinte, Você vai calcular a média normal, tá? Calcula a média, que é esse x barra aqui, tá? Então, calculando a média aqui. A gente sabe que é 6, né? Então, você calcula a média. Então, vai ficar 18, né? Vou somar tudo e dividir por 3. Então, a minha média vai ficar 18 dividido por 3. Então, a média vai ser 6. Tudo bem? Bom, aí você vai calcular a variação. Então, você vai pegar cada um dos dados e vai subtrair,
Tá? O x1, x2, x3 são os dados, tá? O n é a quantidade de dados que eu tenho, tá? Eu tenho 3 dados aqui, né? Então, a variância vai ser igual. Então, eu vou pegar o primeiro dado, subtrair da média e elevar ao quadrado, tá? Então, 1 menos 6 elevado ao quadrado, mais 9 menos 6, que é a média, elevado ao quadrado, mais o último, 8 menos 6, elevado ao quadrado, tá? Eu vou dividir tudo isso por 3, né? Estou somando aqui 3 coisas, então eu vou dividir por 3, certo? Que é igual a quantidade de dados que nós temos aqui, certo? Dividir isso aqui por 3. Então, a gente vai ficar com... Então, aqui, ó, vai dar menos 5, né? Menos 5 ao quadrado é 25. Mais, aqui vai dar 3. 3 ao quadrado é 9. Mais, aqui vai dar 2. 2 ao quadrado é 4. E vou dividir tudo isso daqui por 3. Então, a minha variância vai ser igual, né? Aqui vai dar 25, vai dar 29, tá? 29 com 10 vai dar 39. 39 menos 1, 38. Então, vai ficar 38 dividido por 3. Ok? Isso aqui vai dar um valor aproximadamente, tá? 38 dividido por 3 vai dar aproximadamente 12,6. Essa é a minha variância. Bom? 12,6. Para calcular o desvio padrão, eu tiro a raiz quadrada disso. Então, a variância, vou chamar de V, 12,6. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 12,6. Vai dar um valor aqui aproximado, tá? Vai ser aproximadamente 3,54. Esse é o desvio padrão. É um desvio padrão alto, até, se você for pensar, né? Porque os dados eles ficaram bem dispersos em relação à minha média. Certo? Então, é assim que a gente calcula a variância e o desvio padrão. Então, você tem que saber que o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Quanto maior for a minha variância, maior vai ser o meu desvio padrão. E maior vai ser o distanciamento dos dados da minha média. Olha só, né? O 1 está distante do 6, né? O 9 é relativamente distante, né? O 8 não tanto, né? Mas entre os dados existe uma variância. Ok? Certo? Vamos dar mais um exemplo? Tira um print aí. Oi? Sim. Então, eu quero calcular o desvio padrão desses dados aqui. Então, tem que calcular a média. Primeira coisa, calcular a média, tá? Vou chamar aqui de x barra. Então, 4 mais 7 mais 8 mais 10 mais 11. E vou dividir tudo isso daqui por 5. Certo? Se eu somar isso daqui, somar tudo isso aqui, vai dar 40. Então, vai ficar 40 dividido por 5. Então, no caso aqui, a minha média seria 8. Ok? Bom, agora eu vou calcular a variância. Então, eu vou pegar cada um dos dados, subtrair da média e elevar ao quadrado. E depois dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Então, nós vamos ficar 4 menos 8 ao quadrado, mais 7 menos 8 ao quadrado, mais 10 menos 8 ao quadrado. Pulei 1. Pulei o 8, né? 8 menos 8 ao quadrado, que vai dar 0, né? 8 menos 8, mais 10 menos 8 ao quadrado, mais 11 menos 8 ao quadrado, tá? E vou dividir
tudo por 5. Então, a minha variância aqui vai ficar 16, vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. Mais, aqui vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Aqui vai dar 0. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. Aqui vai dar 3. 3 ao quadrado, 9. Vou dividir tudo isso por 5. Ok? Então, a gente vai ter aqui 20. Tudo certo. Então, aqui a gente vai ficar com 20, 30, né? A soma vai dar 30, dividido por 5. Então, a variância aqui vai ser 6. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Como a variância deu 6, então o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 6. Esse vai ser o desvio padrão, certo? Ok, pessoal? Se eu tiver, por exemplo, tá? Como é que isso aqui costuma cair em Enem? Tá? Ele pode te fazer a seguinte pergunta, tá? A variância ou desvio padrão está relacionado com a regularidade dos dados, né? Quanto mais regulados os dados, menor vai ser o desvio, certo? Ou seja, eles vão estar mais próximos da minha média. Então, aqui, vamos supor, tá? Vamos supor aqui que eu tenha 2 candidatos, tá? Que eles vão fazer 4 provas, tá? Bom, o primeiro candidato, ele tirou 5, 10, 5, 10. O segundo candidato, ele tirou 8, 7, 8, 7. Tá? Bom, em termos de média aritmética, o resultado vai dar igual. Tá? Porque se eu somar as notas do candidato 1 dividido por 4, isso daqui, ó, vai ficar 30 dividido por 4, 30 por 2 é 15, 15 por 2 é 7,5. Né? Então, o candidato 1 vai ficar com média 7,5. Né? O candidato 2 também. Tá? Se eu somar aqui os resultados, vai dar 30. 30 dividido por 4 vai dar 7,5. Certo? Porém, pessoal, quem está mais regular, quem está mais próximo da minha média, seria qual candidato? O candidato 2. Tá? Eu calculei já o desvio padrão de cada candidato. O desvio padrão do candidato 1 deu 2,5. O desvio padrão do candidato 2 deu 0,5. Né? Ó, tá vendo que o desvio do candidato 2 ficou menor. A variância entre os dados é menor. Ou seja, se a variância é menor, os valores estão mais próximos da média. Então, a média, ela está mais real para o candidato 2 do que para o candidato 1. Certo? Então, o meu indicativo vai ser o desvio padrão. Ok? Quanto menor o desvio padrão, mais regular com a média os dados estão. Certo? Vocês entenderam, pessoal? O que é a variância, o desvio padrão, como que você calcula? Foi? Sim, Jeff. Tranquilo. Então, vamos fazer agora o exercício da página 63, tá? O módulo 101. Certo? Módulo 101, página 63. Então, ele te deu aí uma tabela. Fiz aqui uma tabela. E ele fala o seguinte: o quadro mostra o número de gols marcados em cada uma das partidas do Grupo do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo até 2014. Tá, então, Brasil-Croácia, 4 gols, México-Camarões, 1 gol, e assim por diante, tá? Ele quer saber o desvio médio de gols marcados por partida
nos jogos desse grupo foi de aproximadamente, tá? Então, pessoal, ele quer calcular o desvio, né, desses dados aqui, tá? Só que, cuidado, não é o desvio padrão, é o desvio médio, tá? O que é o desvio médio? Ele é parecido com a variância, tá? Só que eu não vou elevar ao quadrado, tá? Porque lá eu calculo a diferença e eleva ao quadrado, né? Calcula a diferença e eleva ao quadrado. O desvio médio, eu vou calcular só a diferença, tá? Diferença entre o quê? Entre a média e cada um dos dados, ok? Então, vamos lá. O desvio médio, vou chamar aqui de DM, tá? O que vai ser o desvio médio? Primeiro, eu tenho que calcular a média, tá? Vamos calcular a média aqui, ó. Vou chamar de x barra, tá? Então, a média. Eu vou somar tudo isso aqui e dividir, no caso, por 6. Então, 4 mais 1 mais 0, mais 4, mais 5, mais 4. Né? Dividir tudo por 6. Ok? Fazendo essa média, pessoal, aqui em cima vai dar 18. 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, a média é 3. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença de cada dado com a minha média. Para que fique positivo, pessoal, eu vou fazer sempre o maior menos o menor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o 4. No caso da variância, não importava, né? Porque eu iria elevar ao quadrado, iria ficar positivo de qualquer jeito, né? Então, na variância lá, eu pegava o 4, subtraía o 3. O 1, subtraía o 3 e elevava ao quadrado, né? Nesse caso, eu não vou elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar o maior valor e subtrair do menor, tá? Então, 4 menos 3. Então, vai ficar 4 menos 3, certo? Mais, entre 1 e 3, né? Então, o 3 é maior, né? 3 menos 1, mais 3 menos 0, mais 4 menos 3, mais 5 menos 3, mais 4 menos 3. Ok? E vou dividir tudo isso por 6. Bom, aí só continha, né? Então, o desvio médio vai ser igual. Então, aqui vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 1 mais 2 mais 1. Tudo isso dividido por 6. Então, o desvio médio vai ser igual. Então, a gente vai ficar esse daqui, somando tudo isso aqui. Então, vai ficar 9, 10, 13 dividido por 6. Tá? E aí vai ser um valor aí, aproximadamente 1,7. Tá? Esse vai ser o desvio médio. Isso aí é de alternativa, né? Da alternativa C. Tá? Então, ok? No desvio médio, você não eleva ao quadrado. Na variância, você iria elevar tudo ao quadrado, tá bom? E dividir pela quantidade de números que você está somando. Se você quiser encontrar o desvio padrão, você tira a raiz quadrada da variância. Ok? Foi? Tira o print aí. Vou fazer mais o 2, tá? Pode ir, pessoal? Por mim, pode. O exercício 2. Agora sim, ele pede a variância e o desvio padrão. Só que eu tenho que tomar um cuidado aqui, pessoal, que os dados têm frequência, né? Então, vamos lá, vamos calcular a média. Primeiro de tudo, para você calcular a variância, você precisa calcular a média. Então, aqui,
Numa pesquisa, aliás, numa pequena ilha, há 100 pessoas que trabalham na única empresa ali existente. Os seus salários em moeda local têm a seguinte distribuição de frequência, né? Então, nós temos 30 pessoas que ganham R$50, 60 que ganham 100, né? 10 pessoas que ganham 150, ok? Então, a média, como é que eu calculo a média? Né? O 50, ele vai aparecer 30 vezes, né? Então, ó, a média, 50 vezes 30, né? Seria um caso de média ponderada. Então, 50 vezes 30, mais o 100 vai aparecer 60 vezes, né? Então, 100 vezes 60, vezes a frequência, mais o 150 vezes 10, tá? Quantos valores eu estou somando, pessoal, no total? Eu estou somando 100 valores, né? O 50 repete 30, o 60 repete, o 100 repete 60, o 150 repete 10 vezes, né? Então, ó, eu vou dividir pela soma da frequência, que vai dar 100. Tá? É assim que a gente tira a média, no caso aí, uma média ponderada. Né? Você divide pela soma das frequências, ou dos pesos. Ok? Essa média, pessoal, vai dar 90. Ok? Se você fizer as continhas aqui, dividir por 100, então vamos ficar com 9.000 dividido por 100. Então, a média, ela vai dar 90. Ok? Então, agora eu vou calcular a variância. Então, eu vou pegar cada dado e vou subtrair, né? Então, primeiro, 50 menos 90 ao quadrado. Ó, 50 menos 90 ao quadrado. Só que aqui tem um detalhe, hein? Como 50, ó, como aqui eu tenho uma frequência, né? Isso aqui vai acontecer 30 vezes, né? Porque o 50, ele se repete 30 vezes. Então, eu multiplico pela frequência. É 30. É o mesmo caso quando você vai calcular a média normal, né? Você não vai somar e dividir por 3. Não, o 50 ele se repete 30 vezes. Tá? Então, aqui também. Isso daqui vai se repetir 30 vezes. Mais 60 menos 90. Aliás, desculpa. 100 menos 90 ao quadrado. Isso daqui vai se repetir 60 vezes. Tá? Mais 150 menos 90. Isso daqui ao quadrado. Isso daqui vai se repetir 10 vezes. Tá? Aí eu pego tudo isso e divido por 100. Ok? Então, a minha variância. Então, aqui, pessoal, vai ficar... se você calcular aqui, vai ficar 48.000. Tá? 50 menos 90 vai dar menos 40. Menos 40 ao quadrado vai dar 48.000. Tá? Multiplicado por 30, né? Pega isso daqui, então vai ficar 40 ao quadrado vezes 30 vai dar 48.000. Mais, aqui vai dar 10, né? 10 ao quadrado, 100 vezes 60 vai dar, então, os 6.000. Tá? Mais 150 menos 90 vai dar 60. 60 ao quadrado vezes 10, 36.000. Tudo isso dividido por 100, ok? Então, a gente vai chegar em 90.000, somando tudo isso, dividido por 100. Ok? Corta os dois zeros, simplificação aqui. Então, a minha variância foi de 900. Tá? Só que ele pede a variância e o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vai ser raiz quadrada de 900, que é 30. Ok? Então, a variância 900 e o desvio padrão vai ser 30.
Tá? Esse aí não é de alternativa. Ok? Vou tirar o print. Posso tirar? Pode. Então, o exercício 3, o exercício do Enem, ele é rapidinho, tá? É um problema, um exercício que envolve, não tem conta, é só conceito, tá? É um problema conceitual. Então, pega lá o exercício 3, vamos lá. Vira a página aí. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro são apresentados os pontos obtidos na prova de matemática, português, conhecimentos gerais, assim como a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados os candidatos no concurso, o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é. Bom, então, se você analisar aí, os dois candidatos, pessoal, eles ficaram com a mesma média, tá? 15 e 15, né? Que ficou acima de 14, né? Que ele fala no enunciado que a média tem que ficar acima de 14. Maravilha, tá? Então, deu empate, né? Como é que vai ser feito esse desempate? Você vai pegar o candidato que tem notas mais regulares com a média. Para você saber o candidato que tem notas mais regulares com a média, vai ser aqueles em que os dados estão variando menos, e que, portanto, você tem um desvio padrão menor. Qual seria? O Marco ou o Paulo? Vocês entenderam a pergunta? Uhum. O que foge menos da média. Isso. Não, o que está Tem mais, notas que fogem tá mais menos da próximo da média. média, né? Quando ele fala de notas regular, né, são aqueles em que se Então, aproximam é a mais. letra B. Oi? Então, é a letra B. Isso, tá? Por quê? Quem que teve notas mais regulares? O Marcos ou o Paulo? É o Marco. O Marcos, né? Os dois tiveram a mesma média. Só que a regularidade está mais para Marco do que para Paulo, porque o desvio foi menor, tá? O desvio padrão, a variância foi menor, ok? Então, alternativa letra B, né? O mais classificado foi o Marco, pois ele obteve o menor desvio padrão, ok? Então, é isso, pessoal. Terminamos aí os dois módulos, tá? Ficou só um módulo, a gente termina na semana que vem, tá? Pode fazer os exercícios propostos do 101, aliás, do 100 e do 101, tá bom? Galera, obrigado. Bom final de semana para vocês, bom descanso, bom feriado e até semana que vem. Tchau, gente.